quem vos fala é Carol Leandro, amiga e parceira da Jordana Santoro. Ela tá ali comendo uma melancia, hoje ela vai ficar quietinha. Hoje a responsabilidade é comigo, né? Depois de muito relutar, aqui estou eu fazendo o vídeo, né, Jordana? E hoje o vídeo vai ser sobre uma palavra que Deus tem falado comigo acerca da igreja nos dias de hoje, né? O Espírito Santo tem me movido bastante a falar sobre isso, e só por conta disso, né, que eu vou gravar esse vídeo, né? Eu espero que eu possa ajudar e que essa palavra possa comover a todos que vão ver esse vídeo como me comoveu, como chamou a minha atenção. Eu gostaria de pedir a você, se você pudesse abrir a sua Bíblia ou ficasse para reflexão em Romanos 2, a partir do versículo 21, tá? Que diz assim, a minha Bíblia é uma Bíblia com linguagem de adolescente, então ela tá bem mais fácil de entendimento. E diz assim no 21: você que ensina os outros, por que é que você não ensina você mesmo? Se afirma que não se deve roubar, por que é que você mesmo rouba? Se você diz que não se deve cometer adultério, por que é que você mesmo comete adultério? Você odeia os ídolos, mas rouba as coisas do templo. Você se orgulha de ter a lei de Deus, mas você é uma vergonha para Deus, porque desobedece a sua lei. Pois as escrituras sagradas dizem: os não-judeus falam mal de Deus por causa de vocês, os judeus. Palavra difícil, né? Mas Deus tem me chamado a atenção exatamente para isso. O que nós, o povo de Deus, os evangélicos, a igreja de Cristo, temos feito para testemunhar do que é Deus, do que é a verdade de Deus. Porque em Romanos, Paulo vai dizer exatamente isso, que os judeus, eles se circuncidavam, eles cumpriam com alguns mandamentos, né? Os mandamentos que lhe eram convenientes, mas em compensação, todos os outros que eles não deveriam fazer, eles faziam. Tudo aquilo que era errado aos olhos de Deus, eles faziam, mas eles sempre diziam: não, nós somos judeus, nós somos circuncidados e somos protegidos por Deus. E Paulo vem dizendo exatamente isso, que não adianta você ser circuncidado e cometer todos os outros erros. E trazendo para hoje não existe a questão da circuncisão, né? Deixa eu prender aqui, o cabelo tá soltando. Só vai se mexendo e vai soltando o cabelo. Hoje não existe mais isso, né? Pelo menos não em nós que somos, né, pós-Cristo. Algumas igrejas hoje não têm, né, esse costume, né? Só alguns judeus ortodoxos. E o mesmo sentido da circuncisão que o Espírito Santo me faz lembrar, é o seguinte: não adianta a gente se batizar, não adianta nós sermos batizados com água, né, e com o Espírito Santo, não adianta nós falarmos em língua, não adianta nós ministrarmos muito bem, cantarmos muito bem, tocarmos muito bem, sermos o melhor crente possível dentro da igreja e desonrarmos aos nossos pais, mentir mesmo que sejam coisas pequenas. Às vezes a gente acha que não tem nada a ver. A minha mãe costuma dizer que hoje na igreja tem o demônio do me contaram e fiquei sabendo. Fazer fofoca também é a mesma coisa. Você, quando presta sua língua, o seu ouvido para fofoca, você está fazendo a mesma coisa que aqueles judeus naquele tempo. Eles se circuncidavam, mas em compensação faziam dissensões dentro da igreja. E isso é muito sério, isso me comoveu muito, porque eu faço parte dessa igreja, dessa nova era que simplesmente obedece ao que acha que é certo, obedece àquilo que é agradável aos seus olhos e todo o restante deixa de fazer. Se arruma muito bem para ir à igreja, mas quando chega em casa, só misericórdia. Quando sai na porta da igreja, tá falando mal do pastor, tá falando mal das irmãs, tá falando mal porque a pessoa foi de sapatilha, porque a pessoa foi de salto alto, porque a pessoa foi de cabelo preso, porque a pessoa foi de cabelo solto. Gente, em
enquanto isso tem pessoas morrendo. Enquanto isso tem pessoas passando necessidade. Enquanto isso tem pessoas indo realmente para a sepultura sem nunca ter ouvido falar de Deus. Enquanto nós, evangélicos aqui no Brasil, temos a total liberdade para pregar esse evangelho, para colocar nas redes sociais, para mandar áudio pelo WhatsApp, usarmos isso, usarmos a informática, usarmos a tecnologia a favor de Cristo. Existem pessoas na Índia, na África e em tantos outros lugares do mundo perdendo as suas cabeças, perdendo as suas famílias por amor ao evangelho. Um outro texto que eu também separei junto com a Jordana, que é muito interessante, fica em Jeremias 2:34, Jeremias 2:34 e 35. Também é tradução nova, então por isso que as palavras vão ser um pouco diferentes. E diz assim: as roupas de vocês estão manchadas com o sangue de pobres e inocentes que nunca assaltaram as suas casas. Mas apesar de tudo isso, o meu povo diz: eu estou inocente. Certamente o Senhor Deus não está mais irado comigo, mas eu, o Senhor, o castigarei, porque você diz que não pecou. Por que você muda assim para pior, sem mais nem menos? Como você ficou desiludido com a Assíria, também ficará desiludido com o Egito. E aí Deus vai continuando falando até sobre a desobediência do povo de Israel, que hoje somos nós, vamos dizer assim. O que ele diz quando ele diz que as nossas vestes estão manchadas com sangue de inocentes, o que eu consigo ver, que Deus me mostra, que o Espírito Santo, no caso, me traz à memória, a ponto de não nos importarmos. E me entristece muito ver que dentro das nossas igrejas as pessoas têm vivido um evangelho de farsa, um evangelho que, se Deus não me der, eu saio da igreja. Se o irmão pisar no meu calo, eu vou dar nele. Gente, vamos parar com isso. Esse não é o evangelho, não foi isso que Cristo nos ensinou. Eu acredito que eu, como ser humano, né, eu fico triste em ver essas coisas. Eu imagino o coração de Deus. O coração de Deus ao ver que a igreja, a noiva dele, tem se perdido com coisas tão vãs, com coisas que não eram para acontecer dentro da igreja. A gente está preocupada com o que vai acontecer dentro da nossa casa amanhã. A gente está preocupado com o que a gente vai vestir, com o que a gente vai fazer nas férias do ano que vem, enquanto o tempo passa, enquanto as pessoas estão morrendo. É exatamente isso que eu quero frisar, que as pessoas estão morrendo, que as pessoas lá fora falam mal de Deus, como dizem Romanos, falam mal de Deus, falam mal da instituição igreja por causa de mim e por causa de você que está assistindo esse vídeo. Porque eu e você não damos ao evangelho o verdadeiro valor que ele deveria tomar. Não damos à palavra do Senhor o verdadeiro sentido que deveria ter. Pelo contrário, distorcemos tudo para o nosso favor. Distorcemos tudo para que nós estejamos certos, sempre, e nunca a palavra de Deus. E para terminar, a gente abriu assim, né, Jordana, um monte de Bíblias, fica mais fácil, né? Mais fácil pra gente achar. Em Mateus 7, a partir do 20, versículo 20. Mateus 7, versículo 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E para fechar esse vídeo, que eu trago essa mensagem de Mateus. Isso é muito sério. Não queiramos, no último dia, no dia do julgamento do Senhor, quando nós pensarmos que vamos subir aos céus,
o Senhor Jesus dizer nos dizer que Ele nunca nos conheceu, que nós nunca fomos conhecidos de Deus. Isso é muito grave. Será que você consegue ter a noção do que isso diz? Que você nunca foi conhecido de Deus se nós continuarmos a praticarmos as mesmas obras? Hoje, esse vídeo é um vídeo para despertamento da igreja. Os pastores têm pregado nos altares sobre a vinda de Cristo, sobre como estar reto diante de Deus, e isso é muito sério. A igreja tem brincado, a igreja tem achado que não, Deus não vai voltar agora. Nós não sabemos o dia, isso é fato, né? Mas nós temos que nos preparar para que no dia do julgamento o Senhor Jesus não venha dizer que nós nunca fomos conhecidos dele. E que para também as pessoas que hoje falam mal de Deus, como está escrito em Romanos, venham dizer que Deus é o único Salvador, o Senhor Jesus Cristo é o único Salvador, através do nosso testemunho, através da nossa mudança. Que vocês possam ver esse vídeo, possam entender, possam receber, sabendo também que da mesma maneira que corta para vocês, corta para mim, para Jordana, que estamos aí num processo de oração e tentando fazer o melhor para Deus, né? Vou pedir também para quem puder compartilhar esse vídeo, né? E entender, né, a grandeza do que são essas palavras para as nossas vidas. Também pedir a vocês para dar uma curtida na nossa página Raio X Gospel no Facebook, e lá no YouTube, quem puder assinar no canal, que nós vamos estar fazendo mais vídeos para vocês. Tá bom, gente? Fiquem com Deus e tenham uma boa tarde. E lembre-se sempre, Jesus Cristo está voltando e a sua vinda será como um relâmpago no céu. Amém? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.